Boa noite. Sim, daqui a pouquinho a gente começa. Sim, ó, pode mandar pergunta, tirar dúvidas, curiosidades. Bem-vindos. Essa minha turminha fiel, aí eu fico feliz de receber vocês sempre. Hoje tem que participar, tem que fazer pergunta, tirar dúvida, trocar ideia, contar experiências. Vão mandando aí. Vou deixar o chat aberto o tempo todo, pra gente ir meio. Sim, mais já indo para bater um papo mesmo. Quero falar um pouquinho sobre meditação e outras técnicas e entender processo de ansiedade e depressão ligado às técnicas de meditação. Então, hoje pode ter sim curiosidades e coisas que vocês já vivenciaram. Sim, é uma troca de experiência, não é algo só. A ideia assim, não é aula não, é para a gente aproveitar a oportunidade de trocar experiência, um pouquinho do que já teve na própria vida. E às vezes não é com você, mas com alguém da família que você tem dentro de casa e pode ter acontecido algo e você fala, caramba, como saber lidar com isso, como entender o que está acontecendo. Então, é um processo bem legal. Mais um minutinho a gente já vai começar a falar. Meu objetivo hoje é trazer um pouco de consciência, um pouco de clareza para quem já experimentou algum processo e... legal, Ronaldo. Se ela entrar, aproveitar também para ouvir, para ganhar conhecimento. E assim, ter um pouco de clareza daquilo que a gente experimenta e vivencia. E nesse momento a gente está vivendo uma realidade diferente do que vinha no passado, mas também que as pessoas à nossa volta podem estar experimentando e às vezes assim nós não estamos preparados para lidar com isso. Então, lidar com uma pessoa que tem um quadro de depressão e lidar com uma pessoa com crise de ansiedade, com processos de ansiedade, um nível de estresse fora do controle, não é algo tão simples de lidar. E às vezes a gente não tem essa consciência de, assim, o que eu faço? Que reação eu posso ter para ajudar? E, assim, ter uma noção de como ajudar essas pessoas fazendo algo tão simples e tão tranquilo e sem tentar interferir, porque essa pessoa está num momento de crise ou de uma necessidade que às vezes a interferência que eu tento dar em querer apoiar, querer ajudar, não é com uma palavra. Às vezes é o contrário, às vezes é um silêncio e recuar um pouquinho. Ela está precisando de um espaço para extravasar, para explodir, e que assim, eu estou ocupando esse espaço, eu estou invadindo o espaço dela, e aí a pessoa está mais incomodada ainda. Então, em vez de eu ajudar, em libertar, eu estou, na verdade, sendo um causador de um processo mais profundo, mais doloroso, e entender, isso é um sofrimento. Isso está acontecendo bastante, a gente tem visto muitas pessoas compartilharem, dividirem o que estão vivenciando e o que tem gente dentro de casa vivenciando. As pessoas com reclamações de que está impaciente, vive irritado. Vive, e é natural, porque existe um ambiente que causa isso. Então não é uma pessoa específica, não, é geral, pode ficar tranquilo que assim, ninguém é exceção. Em toda casa isso está acontecendo. Salvo exceções, quem mora sozinho deve estar sofrendo um pouco mais, só não tem com quem dividir. Então assim, é uma exceção, a pessoa não tem com quem dividir, naquele momento não tem nem com quem brigar. Assim, queria ter alguém junto para poder brigar, né? Então,
A gente tem que olhar para essas pessoas, o quanto é importante ser observador e entender o que está acontecendo. Primeiro quero dividir um pouquinho com vocês, falar da ansiedade e entender um pouquinho quais são os fatores que podem causar um quadro de ansiedade. A ansiedade não é causada por um motivo único. A ansiedade é um acúmulo de informações que vão acontecendo até que a pessoa entra numa crise. Então, assim, fatores básicos que a gente tem que observar e que podem ou não trazer um quadro de ansiedade. Primeiro entender o fator genético. Se você começar a olhar aí as pessoas da família, seus pais, avós, que tiveram quadros de ansiedade. Então, assim, pode existir, não é que existe. Não significa que se minha mãe é ansiosa eu vou ser, não. Sim, eu vou ter uma propensão, se eu herdei nos meus genes, os mesmos genes que ela tem, que trazem esse processo de ansiedade. Então, assim, é um dos quadros. Entender a química e a fisiologia do nosso corpo e do nosso cérebro. Cada um tem o seu processo químico, cada um tem a sua fisiologia e as suas respostas físicas. Então, assim, um quadro físico é individual de cada um. Não se compare com ninguém e não tente olhar e fazer comparações. Isso é muito pessoal, cada um tem o seu. Então, quando você for olhar para um processo de alguém, aquilo é dela, é exclusivamente dela. Não tente comparar porque alguém fez isso, porque fulano é assim, e porque eu sinto isso. Assim, o que eu sinto é o que eu sinto. E as pessoas sentem coisas diferentes. Vamos falar de situação que desencadeia assim. Pode ter certeza. Aí a gente tem um outro olhar. Olhar para a história de vida. Então, assim, como é que é a história de vida dessa pessoa? E a história de vida é pensar desde o momento que você nasceu até hoje. O que aconteceu nessa história? Então, primeiro a gente vai olhar processo educacional de primeira infância, antes de ir para a escola, e depois o processo educacional dentro da escola. Então, assim, você tem um modelo familiar em que você vive. Você está dentro, inserido nesse modelo familiar. Em seguida, você é colocado dentro de um outro modelo, que são as escolas. E aí você começa a falar, caramba, então eu já tenho duas interferências? Sim, e são intensas. Entender que, assim, o processo educacional, o seio familiar e depois o início do processo educacional vai te trazer uma conexão. Então, assim, você tem duas causas que estão lá, que são primárias. Então, a gente tem o olhar da psicologia, o olhar da psicanálise, de olhar a primeira infância, tudo isso. Mas não é ficar preso nisso. Então, assim, já trouxe genética, já trouxe uma química corporal, de cada um tem a sua, um processo educacional, uma história familiar, que cada um tem o seu, e aí a gente começa a olhar para esse sistema educacional e esse sistema familiar. Tem sistemas extremamente punitivos, em que o tempo todo você foi criticado, levou bronca e foi punido por coisas que às vezes nem eram tão graves. E o sistema de recompensas, de você fez isso, eu te dou isso. Assim, até onde essa coisa é saudável na infância de ficar sempre na troca, na permuta. E aí, quando a criança cresce, se torna um jovem que quer permuta. E aí se torna um adulto que vive no trabalho querendo troca. E assim, ele não recebe de volta, ele vai criando cada vez mais ansiedade, porque assim, eu estou fazendo e não estou sendo reconhecido. Por quê? Porque na minha primeira infância foi assim. Por que agora não é? E aí, aquilo ficou gravado dentro da pessoa. Podem existir traumas. Então, assim, trauma é algo que você tem lá armazenado, que está dentro da sua memória e que, por algum motivo, pode ter sido desencadeado. Então, é mais um processo. Aí, vamos entender agora as variáveis todas de ambiente. Uma variável de ambiente hoje que está interferindo bastante, influenciando bastante, são as redes sociais. Então, quanto as redes sociais estão trazendo conteúdos negativos, disseminando coisas negativas
que vão te contaminando. Assim, caramba, eu vou ouvir um monte de notícia. E você vê um monte de gente falando de coisas boas, compartilhando coisas incríveis, e de que só ela está vivenciando aquilo nesse momento. Será que eu não vou conseguir ter isso? Pronto, gerou uma ansiedade que eu nunca vou alcançar. Não, tem que olhar para aquilo. Será que aquilo é verdade ou será que aquela foto tem 10 anos? Rede social pode ser muito legal, mas ao mesmo tempo pode te contaminar. Quando não tivermos tanto sofrimento, mas mesmo assim aparece depressão e o pânico. Ó, vou te falar, aparece sim. Tem todos esses quesitos podem estar reunidos para chegar nesse momento aí. Uma das coisas que pode desencadear, olhando para o ambiente, é a dificuldade financeira. Quando você entra numa crise financeira, pode gerar um grau de ansiedade, um grau de estresse incrível. Outra coisa, uma sobrecarga. Sobrecarga dentro de casa e sobrecarga no trabalho. Sobrecarga pode aparecer em vários ambientes. Sobrecarga na escola, de você ser cobrado, pressionado. Então, assim, várias áreas que tem um nível de cobrança muito alto. Isso também pode ajudar a desencadear um quadro de ansiedade, já atrelado com o início do estresse e levar até para uma depressão. Então, cada uma dessas doenças, vamos tratar cada um desses quadros, não chamar tão de doença, né? Pode desencadear na gente e, assim, nem sempre eles estão interligados, eles podem estar interligados, mas entender, ele é muito pessoal, ele é muito individual. Outro processo que, assim, a dificuldade de se relacionar pode gerar um quadro de ansiedade. Por quê? Porque você tem na sua história dificuldade interna na sua casa que desencadeou isso. Hoje, na sua vida adulta, você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. E não é relacionamento só afetivo, estou falando relacionamento no geral. Relacionamentos comerciais, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento no ambiente de estudo. Tudo isso pode desencadear porque você tem isso armazenado desde lá de trás da infância. Então, é uma somatória de coisas que vai trazer e vai virar o que é o mal do século, que é a ansiedade. Você vê livro do Augusto Cury dessa grossura só para falar de ansiedade, 2 volumes, com conteúdo profundo, livro de estudo. Tem um livrinho mais fininho que é aquele vermelhinho, que ele tem uma ampulheta, que ele fala, dá insights sobre ansiedade. Então, tem muito conteúdo hoje? Tem. Tem muito estudo científico? Graças a Deus. Enquanto é importante ter estudo científico nisso. Aí, estou trazendo toda essa abordagem do que pode trazer e desencadear um quadro de ansiedade para entender. Pânico está ligado à ansiedade. Agorafobia está ligado à ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizado, que ele aparece em qualquer coisa. Fobia social está atrelado à ansiedade. TOC, que é um quadro bem específico, está atrelado à ansiedade. Assim, a ansiedade ela é um fator que pode aparecer e gerar outros tantos. Então, não entender a ansiedade como um quadro exclusivo. E aí, esse olhar para a ansiedade e olhar para a depressão. Depressão, na grande maioria, é um quadro de tristeza, nem sempre uma tristeza exposta, é uma tristeza muito mais interna, e ele te leva, em grande parte, a um isolamento social. Você quer evitar de se relacionar com as outras pessoas, porque elas podem te trazer ansiedade, elas podem gerar estresse. E aí, para você evitar essas duas outras coisas que incomodam, você se aprofunda dentro de você. E aí, o processo de depressão expande. Como posso fazer para me ajudar? Bingo! Essa é a pergunta de ouro do nosso dia. É exatamente para isso que a gente está aqui, para trocar ideia sobre isso. Tem uma parte aí do nosso grupo que está aqui, o Ronaldo, a Carla, estão participando de um processo, Cláudia também, que a gente está fazendo de mindfulness. Uma boa parte hoje dos psiquiatras que tratam depressão colocam como
dois processos de tratamento. Um é o medicamentoso. Por quê? Quando você já atingiu um certo grau de que seu cérebro já não está respondendo como deveria, eu preciso entrar com um componente químico. Porque quimicamente eu preciso trazer para o equilíbrio. Então é um fator que pode ser necessário. Atrelado a isso, um processo terapêutico? Sim, um processo terapêutico é importante para enxergar o que está causando o meu processo de depressão ou o meu processo de crise de ansiedade. Então, em paralelo a um componente químico que pode ou não ser necessário, não é obrigatoriamente necessário, depende do quadro que você representa. Um processo terapêutico que te dê consciência, que te ajude a enxergar o que pode estar acontecendo com você, tentar olhar para isso e qual é a recomendação hoje da maioria dos psiquiatras? Terapia cognitivo-comportamental, não a terapia convencional. Então, é um processo terapêutico diferente. Então, tem psicólogos e psicanalistas e psiquiatras especializados nessa área. Não é a convencional, é um processo mais intenso. Ele vai olhar para o seu aqui e agora, vai olhar para o seu hoje. Ele não vai ficar buscando tanto traumas do passado. Ele quer olhar agora. Qual é o seu comportamento hoje? O que está interferindo nesse comportamento agora? E o processo de meditação. Então, meditação é atrelado ao processo de tratamento. Então, assim, você vai entrar num tratamento clínico e, ao mesmo tempo, você vai buscar um processo de meditação. Por que o mindfulness? Por que a atenção plena? Por experimentos clínicos com diversos pacientes, com crises de ansiedade, com pânico, com várias fobias e com depressão. O que trouxe um maior grau de resultado. Então, assim, é um tipo de meditação que pode ajudar a reverter e, a longo prazo, ele evita que você retorne para a depressão. Essa é a parte mais legal da meditação. Vai me ajudar a sair desse processo? Vai, a médio prazo. Não é simplesmente terminei e estou curado. Não. Isso é a médio prazo. O processo de mindfulness leva 8 semanas. Em quanto tempo eu saio da depressão? Pode levar outras 8. Pode levar mais 2. Depende da sua dedicação, depende do seu empenho e depende de como você está no seu quadro clínico. Em que processo do seu tratamento você já está vivenciando. O quanto você já conseguiu olhar para si mesmo. É interessante entender de onde o mindfulness veio e por que hoje ele é tão usado. Ele é uma experiência do Buda, que não um olhar religioso, mas o olhar de meditação, de quando ele larga o castelo como príncipe e vai viver com os mendigos. E aí ele quer entender o sofrimento humano. E ele vai observar as pessoas. E ele, no observar, ele começa a entender. As pessoas estão aprisionadas ao passado e ao futuro. E ninguém olha para o que está acontecendo agora. Então, a ansiedade olha muito para o futuro. A depressão, ela tenta olhar para o futuro, mas ela se aprisiona no passado. E aí você não vive o dia de hoje. O dia de hoje é observar o que está acontecendo agora. E a atenção plena vem exatamente nesse princípio de te dar consciência do aqui e agora. Então, o que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo nesse momento? Aí você tem que fazer uma atividade. Assim, eu vou parar para beber água. Eu largo todo o resto. O universo para, esquece tudo, porque assim, eu vou me conectar agora com beber um gole de água. E ter consciência da água, da temperatura, de deglutir, de tudo isso. Aí sim, nossa, mas isso é tão simples. E isso é o mais legal. Todo esse processo é muito simples. Tem exercícios como, um exercício muito, muito simples. Olhar para as mãos. Quantas vezes você já olhou para as suas mãos? Quantas vezes você já observou que a direita e a esquerda são tão diferentes em cada detalhe? E quando você para fazer isso, todo o resto do mundo desapareceu. Você está olhando só para isso, você está observando os detalhes aqui. E esse aqui é aqui agora. Então, vai te dar uma consciência do momento presente. Quando você vem para o presente, o passado não está te incomodando e você não está olhando para o que vai acontecer daqui 10 minutos. Você está simplesmente
curtindo observar. Olhar as linhas da sua mão, olhar que uma é diferente da outra e os detalhes que elas têm. Colocar uma na frente da outra e ver que sombra elas fazem. Quantos detalhes tão simples, mas que podem te dar uma outra consciência. Por quê? Porque você parou de ficar olhando passado e futuro, você está olhando no agora. E aí começa a te tirar tanto do processo de depressão, como começa a te dar consciência de que a sua ansiedade está sendo gerada por algo que não é real. E aí entender, existe ansiedade por coisas reais, coisas que você está aguardando, esperando, e existe ansiedade por coisas subjetivas que não existem. Então, você fez exame de sangue e o exame de sangue vai sair daqui uma semana o resultado. E você tem propensão a diabetes e a outras coisas. E aí você fica ansioso para ver o resultado do exame, para ver se você realmente está com diabetes. Existe uma causa real. Você está aguardando um resultado. Então, assim, aquilo é real. Agora, você não fez o exame de sangue e você tem propensão. Você está no imaginário, você nem tem exame, como é que você pode esperar algo? Quanto a depressão pode afetar a nossa família? Muito, muito, afeta bastante a família, afeta todo o que está em volta. Quando existe um quadro de depressão dentro da família, todos que estão à volta são afetados. Não dá para fugir disso. E aí é entender. Algumas pessoas que estão ao redor podem ajudar e algumas, na verdade, vão atrapalhar porque elas vão ficar criticando. Elas vão começar a falar assim, você é melhor do que isso. Não, relaxa que isso passa. Sim, enquanto eu estou apoiando essa pessoa. Sabe, o apoiar tem um conceito muito diferente. Tanto que no processo de depressão, quando você leva alguém ao psiquiatra que aceitou que precisa de um tratamento, que esse é o primeiro passo, aceitar e que está doente, porque muitas vezes o depressivo não aceita que ele tem algum problema, ele acha que todo o resto do mundo está errado, então a aceitação já é um grande passo para a cura, mas quando você vai levar alguém que tem um quadro depressivo, a maioria dos psiquiatras fala com quem mora. Ah, mora comigo, então entra depois, ou entra antes. Precisa conversar com os dois. Porque precisa de uma clareza do que está acontecendo com quem vai acompanhar o processo de cura. Porque você passa a ser um acompanhante no processo de cura. Você vai fazer parte desse processo. E aí, assim, tem gente que acha que é frescura. E assim, não é frescura. Eu tive depressão. Eu fiquei numa depressão, falar assim, profunda. O meu psiquiatra olhou na minha cara e falou assim, você é covarde, porque nem se suicidar você teve coragem. Você fez o seu suicídio emocional. Sabe o que é ouvir isso do seu psiquiatra? Que você cometeu suicídio emocional? Você cometeu um suicídio emocional. Qual foi a última pessoa com quem você falou da família? Eu falei, eu só falo com uma pessoa da família. Ele falou, é quem vai fazer seu enterro, né? Aí é que você sente quanto dói isso. Que caraca, assim, eu deixei de ir em aniversário, eu deixei de ir em todas as reuniões de família. E a única reunião de família que eu fui arrastado e eu me escondi num canto foi o Natal. Eu vivenciei isso durante um ano. Então, assim, dói. E é uma dor que não dá para descrever, não tem palavra de falar assim, é um beliscão, não. É uma dor lá no fundo e você nem quer falar com ninguém. A sorte é que, num momento, eu tive uma lucidez e uma clareza de que eu estava doente. Eu falei, eu não estou bem. Tem algo muito errado, eu não estou bem. E aí eu me abri para procurar ajuda. E isso foi o que me salvou de primeira. Porque, assim, eu preciso de uma ajuda, mas eu não sabia nem o que buscar. É isso aí, dói na alma. Transcende essa dor. É uma dor que não dá para explicar, é uma dor que você não consegue dividir, mas ela dói, e muito dói. Em um ano eu consegui sair desse processo fazendo diversas coisas. Tive que tomar medicamento? Tive. Sim, já fui muito contra. Na época que eu estudei psicanálise, eu era contra medicamento, achava que era um absurdo. Até o psiquiatra me mostrar o que quimicamente meu cérebro estava fazendo comigo.
É, entender assim, quando a pessoa te pede uma coisa, você tem uma requisição. O seu cérebro não entende isso como um. Ele pega esse um que a pessoa te pediu e transforma em 200. E aí você fala assim, eu tenho 200 requisições simultâneas vindo para o meu cérebro. Simplesmente, assim, é uma chuva de necessidades que você não consegue atender. Então seu cérebro começa a travar, ele fala, meu, não dá para responder tudo ao mesmo tempo. Não, mas é uma pergunta só. Para o cérebro não é. Para o cérebro são 1000 perguntas ao mesmo tempo. E aí a coisa vai te consumindo. Então, neurologicamente, existe um processo a ser resolvido. Esse processo começando a fluir, você começa a respirar e você começa a perceber. Nossa, tô sentindo as coisas diferente. Aquilo que me incomodava muito já não está incomodando tanto. É a primeira coisa que eu fiz. Esse cara aqui, ó, eu desligava ele, porque se ele tocasse, eu entrava em pânico, o telefone tocava, eu não queria atender, porque as pessoas iam ligar para perguntar como é que eu estava, e eu não queria falar. Então assim, meu, é melhor nem atender. Não vou falar, não adianta me ligar. E aí foi um processo que foi me transformando, que foi se movimentando, tomando o medicamento regradinho, na hora certa, entendendo por que tomar na hora certa e assim, não cometendo tropeços, sabe? Eu fiz tudo dentro assim, seguindo o protocolo médico. Foi o que me deu um resgate muito rápido. Então eu falo assim, eu não tomei nenhum ano de medicamento. É assim, não é para ficar sem medicamento nenhum, porque senão entra na crise. Sabe? E entrar em crise é a pior coisa. Eu saí muito rápido da crise, porque assim, o dia que a explicação do médico com relação ao medicamento foi a que mais me trouxe clareza. Ele falou assim, ó, o medicamento que você vai tomar tem que fluir dentro do seu cérebro num grau assim, tipo, você vai tomando 20, 20, 20, 20, chegou no 20 equilibrado. Se você tomar um golinho de cerveja no fim de semana, significa que você matou daqueles 20, 19. Só sobrou um. E aí, até chegar nos 20 de novo equilibrado, leva umas 2 semanas. Então, assim, imagina que cada vez que você der um gole na cerveja, você matou 2 semanas de processo de tratamento. Aí eu falei, não pode ser. Ele falou assim, pode. E às vezes é pior, não é 2. Às vezes um copo de cerveja é 30 dias de medicamento que você jogou no lixo, porque ele mata tudo que tinha lá equilibrado e volta no zero. É como se você começasse a tomar tudo de novo. Só que você não está na mesma dose já, você já mudou de dosagem. Eu cheguei no pico do remédio de 300 miligramas, que começa com 30. Eu cheguei a 10 vezes, 300. E eu terminei tranquilo, fiz a desmama e resolve. Só que assim, em paralelo, processo terapêutico que me ajudava muito. Foi onde eu mergulhei de cabeça em meditar, de tirar um tempo sozinho. Falei, meu, eu vou olhar para mim. A sorte é que o meu processo de depressão não tinha crise de ansiedade. Eu não tinha crises, eu simplesmente, eu entrava no modo inerte, eu ficava desligado, eu não queria nem me mexer. Só que eu não passava o dia dormindo, eu queria ficar lá. Aí quando melhorou um pouquinho, a coisa que eu mais queria era ler. Então assim, cada um é cada um, não tem como explicar para uma outra pessoa falar, isso eu estou contando para vocês o que eu vivenciei. Mas esse é o meu processo. Então assim, cada um tem o seu e todas as pessoas que estão vivendo isso precisam que alguém estenda a mão e que acompanhe, que ajude, porque faz muita diferença. E é um apoio, às vezes, silencioso. É o apoio que a pessoa pode te dar simplesmente daquele dia que você acordou com vontade de, sabe, ficar na sala assistindo televisão, senta um pouquinho, assiste junto sem abrir a boca. Não precisa falar nada. Só faz companhia. Só faz, assim, estado de presença. Isso é um negócio tão profundo, o estado de presença. O estado de presença ele não é verbalizado. É o estado de presença. Você está ali, presente. Existe uma energia do seu corpo presente. Você está ali. E se a pessoa quiser falar algo, você está disponível. Então, assim, é transformador entender. Quando existe alguém dentro da família passando por um processo de depressão e que essa pessoa está aberta
à ajuda e a um tratamento, a um processo, só estar presente faz toda a diferença. E nos momentos que essa pessoa falar, eu quero ficar sozinha, respeite, porque precisa também de um intervalo de, assim, aquela coisa de solidão, mas é uma solidão às vezes necessária. A pessoa precisa às vezes de alguns momentos, mas não sentir, ela tá sozinha, mas ela entendeu que tem alguém presente e ela não está abandonada. É diferente da solidão e de que todo mundo sai e você fica sozinho de verdade. Não. Assim, você vai ficar aí no quarto? Tá bom. Tô na sala, depois eu vou deixar alguma coisa na cozinha, a hora que você quiser comer, a gente come junto. Pronto, você se pôs disponível, simplesmente. Faz toda a diferença. Por quê? Porque aí existe um apoio, e esse apoio não é verbalizado, ele é simplesmente presença. Tem apoio de muitas pessoas, isso me ajudou a sair do fundo do poço. Cara, é perfeito isso. É, sim, é exatamente esse o caminho. E assim, às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar. Por quê? Porque cada um tem uma resposta a um medicamento, cada um tem uma resposta ao processo terapêutico. Então, não é todo mundo igual. Por isso eu falei, eu fico muito feliz que meu processo de profundo foi de 1 ano. Eu não saía mais de casa, eu só ia no supermercado. Porque no mercado tem uma vantagem, você não precisa falar com ninguém. Na padaria ainda teria que falar, teria que pedir. No mercado você pega tudo na prateleira e você só precisa responder no caixa não. CPF na nota? Não. Crédito para celular? Não. Ainda não tinha sacolinha, que senão era sacolinha? Não, que eu ia levar. É só falar não, então era bom. Mesmo tendo alguém perto, a gente se sente sozinho. Assim, eu tenho minha esposa, dormia na mesma cama, mas é como se não tivesse ninguém lá. Sabe, às vezes a gente sente que é um vazio total. Então, assim, primeira coisa, se abriu para um processo terapêutico, ajuda muito. Começar a trabalhar um processo de consciência do presente, que é a terapia cognitiva comportamental e as meditações, e tá aberta a tomar um medicamento durante um período e respeitar esse medicamento. Cada caso é único, não existe dois iguais. Tanto que é legal, porque os médicos eles ficam num experimento. Eles vão testando a gente. Nós somos o melhor laboratório do mundo, né? Porque cada paciente é único para ele. Ele tem que testar o que vai funcionar. Então, eu não entrei em ansiedade e fiquei num processo depressivo. E consegui, ao longo desse tempo, sair. Isso já deve ter aí quase 10 anos. É, mais ou menos isso. Não chegou a 10 ainda, mas foi por aí. 2012, 13. Então, assim, às vezes prefere ficar sozinha. E, assim, as pessoas ao seu lado têm que aprender a lidar com isso. Então, assim, não é um processo seu que você vai vivenciar, experimentar sozinha e tá nesse mundo sozinha. Não, as pessoas ao seu lado vão ter que acompanhar esse processo. Então, assim, quanto mais as pessoas estiverem conscientes de como você se sente, melhor é, porque elas vão começar a entender o que você está vivenciando. E é assim, é um processo. Pode em 6 meses, 1 ano, a coisa virar. E pode levar 2, 3, como tem gente que prolonga esse processo de tratamento, ele é mais lento, ele é mais devagar. Mas quando a pessoa está aberta à ajuda, tanto da ansiedade como o processo de depressão, quando a pessoa abre que ela quer ser ajudada, 90% do tratamento já está ali. Ela abriu o caminho para que a coisa se resolva. Quando existe uma negação, aí é muito mais complexo. Por quê? Até a pessoa acreditar que ela precisa de ajuda é um outro caminho. Então, assim, e nem sempre a família está preparada. Então, às vezes, você ter alguém em casa com um processo de depressão e de ansiedade, a melhor coisa que você pode fazer é você buscar ajuda. Não ajudar para ela, ajuda para você. Busca um processo, vai fazer terapia para te ajudar a encontrar um caminho para chegar nessa pessoa. Aí, ó. A gente, quando chega no fundo do poço, ou pede ajuda ou morre afogado. Como a ansiedade, em geral, ela não causa a morte, mesmo numa crise
intensa. Você entra numa crise de ansiedade e, assim, o máximo que pode acontecer é te levar a uma condição de desmaio. Mas uma crise de pico, ela não te leva à morte, porque o corpo não morre. Mas tem gente que acha que vai morrer, começa a entrar em desespero. Esse desespero, se não tiver quem socorre, o máximo que vai acontecer é desmaiar. Aí o corpo retoma todo o equilíbrio e a pessoa vai acordar depois de um pouco e falar assim, nossa, o que aconteceu? Mas ela já está respirando melhor. Por quê? Perde o ar, perde totalmente. Adrenalina no pico. E aí, assim, o coração vai super, musculatura enrijece tudo. Tudo isso por quê? Porque a ansiedade traz um nível de estresse, o nível de estresse dispara adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então você entra nesse pico. Isso vai causar relações fisiológicas. Que a gente aprendeu assim, olhar onde eu estou sentindo cada coisa. Terapia e meditação e manter o medicamento. Não foge do remédio enquanto não estiver sentindo que é 100% que você vai pegar aquela caixinha e vai falar assim, obrigado por ter me ajudado. Mas com respeito, de respeitar aquilo que assim, aquilo te tirou do buraco em algum momento. E falar, obrigado, agora eu te liberto. Você não precisa mais andar junto comigo, eu vou seguir um outro caminho e você cumpriu com o seu papel. Você agradecer pro medicamento, é a coisa mais absurda na cabeça, mas assim, a hora que você faz isso, você está dizendo pro seu cérebro que ele já terminou o caminho ruim, que agora ele só tem caminhos bons para seguir. E você trouxe gratidão para uma caixinha de remédio. Por mais louco que isso pareça. Programação neurolinguística, agradecer para os objetos faz muita diferença. Eles são inanimados, mas eles sentem. Porque neurologicamente você sabe. Isso faz dentro de você. Assim, precisa de um controle, de um acompanhamento. Porque quando vem desmaio é porque está entrando em crise de ansiedade e estresse. Então, assim, é intenso, é um quadro que tem que ser bem trabalhado, precisa de um acompanhamento psicológico de verdade, e aí, assim, começar a aprender as práticas de meditação, que é uma técnica, não é a meditação convencional. Quem conhece o Mindful depois começa a ver quanto existem outras meditações tão diferentes. E assim, tomar cuidado para não apagar do nada num lugar perigoso, na rua, né? A sensação de morte ela é iminente, ela vem, mas assim, só de você ter consciência que isso não vai te matar. É só uma resposta fisiológica do seu corpo na condição. Meu corpo está respondendo para me proteger da morte. Ele não quer que eu morra. Então, na hora que você tiver consciência de que o corpo só está vindo com todos esses alertas para te dizer, você não vai morrer. Mas já que você não quer reagir, ele reage por você. Então ele falou assim, eu vou tirar o plug da tomada, ela apaga, depois eu ligo de volta e ela desperta. Nossa, perceba que assim, é simplesmente um desligue e liga a chavinha para que você volte para a consciência. Por quê? Porque é um momento crítico que você perdeu a razão. A nossa racionalidade vai embora. E aí, como eu perdi a racionalidade, meu corpo precisa fazer algo para que eu volte para a realidade. E aí, assim, ele desliga, você apaga, ele liga de novo. Aí você respira e você fala, nossa, o coração voltou a bater, estou respirando, estou sentindo todo o meu corpo já. E isso vai te dando. Quanto mais consciência você tiver de que esse quadro, quando entrar na crise, você conseguir se conter, parar para respirar e observar, falar assim, não quero que isso me derrube, deixa eu entender o que meu corpo está sentindo. Aí você vai ficando ofegante e vai subindo. Começa a observar a própria respiração e fala assim, peraí, mas será que eu consigo respirar? Porque eu não preciso ficar sem respirar, eu posso, o pulmão está aqui, está disponível e tem um monte de ar lá fora. Você começar a tomar posse do controle do seu corpo. Você tira do estado crítico. Você começa a ter comando, mas é observação. Então, quando a crise vem, é um aprendizado. A crise vai aparecer
vai entrar no quadro crítico, vai entrar num pico de ansiedade, nível de estresse lá em cima, você tem que agarrar alguma coisa e falar, peraí, deixa eu sentir. Então, um exercício que alguns psiquiatras ensinam para assim, para conter isso, para mudar o foco de sair da respiração, da ofegante, do cardíaco, de sentir o coração disparado, você fazer força com algum outro músculo do corpo. Então, você pode pegar com as duas mãos e elas se agarrarem, e olhar para elas se agarrando, para ver os dedinhos ficando vermelho e falar assim, não, vou fazer força, força, força. Você simplesmente transferiu a atenção do corpo para um lugar único. E aí você olhou para aquilo, você está olhando para a força, você está observando o que está acontecendo, muda o foco, você percebe que a sua respiração sozinha foi estabilizando. Por quê? Porque eu saí do foco da crise. Eu achei algo diferente. Pode ser as mãos, pode ser perna, depende aí. Assim, você tem que descobrir no seu corpo qual é o lugar. Quero agarrar os braços e vai nos braços. E assim, vou fazer uma força para sentir o músculo fazendo força. Vou sentir o meu braço enrijecendo. Vou fazer força. E assim, eu olho para ele para ver ele vibrar, de tremer, de fazer tanta força. Muda a sua consciência, porque você está trocando a atenção da crise para um músculo do corpo. E aí pode te trazer para a realidade. Pode te trazer para um momento que você fala assim, nossa, passou. Aquela crise que estava vindo, simplesmente eu consegui com o movimento abafar tudo aquilo. Por quê? Eu mudei o foco. Eu vim para algo que está acontecendo nesse instante. Então agarrar as mãos e fazer força é agora. Não é algo que vai acontecer ou que já foi. Não, é já, é nesse instante. Eu trouxe para a realidade, meu corpo volta para a realidade. E aí diminui a crise de ansiedade, o nível de estresse, e eu começo a respirar. Isso é um exercício, é um dos exercícios. Esse é um deles que eu enxergo como muito positivo, porque é muito fácil de ser aplicado, muito prático. E a gente consegue encontrar instantaneamente algo que é rápido. Então, ter em mente, lembrar que a ansiedade, o processo de depressão, eles vão caminhar junto com a gente, que todas as técnicas de meditação podem nos auxiliar, desde que haja realmente um mergulho profundo de se encontrar, e aí a gente ter essa coisa. A ansiedade no pico, no estresse, na coisa, não vai me matar. Isso não mata. Outras coisas podem ser muito mais graves e te matar. Mas esse instante não vai te matar. Então a hora que o seu corpo começa a ter consciência de que isso não vai te matar, ele já vê que isso não funciona mais. E aí o seu cérebro começa a desistir de fazer isso com você, que ele fala, putz, eu tentei, não funcionou. Por quê? Você começa a derrubar as barreiras. E aí ele vai ter que arrumar outra maneira de querer te cutucar. Como ele não acha outra maneira, porque você está buscando ajuda, pronto, começa a reverter todo o seu quadro. Você começa a ter toda a consciência do próprio corpo, das respostas físicas, veio para o físico, o emocional começa a funcionar. Então, assim, é um aprendizado sair de ansiedade e depressão, porque é uma doença única. Não tem receita de bolo para isso. Cada um vai passar pelo seu processo e vivenciar, e quem tem isso na família vai ser o acompanhante, vai ser o parceiro, vai estar junto, e assim, quem acompanha precisa de uma ajuda em paralelo, porque não é fácil acompanhar quem está nesses quadros críticos. Então é legal ter alguém que acompanhe, assim, quem encontrar alguém para ser seu parceiro. E aí assim, às vezes o parceiro, já que não é em casa, é o terapeuta, é o psicólogo, é o psicanalista, ou o que seja, o próprio psiquiatra, passa a ser seu parceiro, porque é ele que vai te acompanhar. Então, estejam abertos, busquem, comecem a se encontrar e mergulhem, vão buscar os processos de meditação. É isso aí, aceitar a condição também ajuda. É a hora que você reconhece, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, é 90% do seu tratamento. Os outros 10% é a parte clínica, terapia e a meditação. Então, quando a gente começa a observar que todos os experimentos clínicos trazem essa consciência de que o grupo que faz meditação
raramente cai de novo em depressão. São poucas as pessoas que voltam para a depressão quando entendem como fazer um processo. Então, assim, por isso tantos psiquiatras recomendam. Vai fazer terapia cognitiva comportamental, tem uma terapia mais, assim, eu não sei como é o funcionamento, mas é magnética, que você vai usar como um tomógrafo, um aparelho de ressonância, para trabalhar magneticamente o lobo frontal. Então, é um processo diferente que alguns psiquiatras recomendam, e em paralelo, mindfulness, que é a meditação. Então, assim, é uma mega ferramenta que você vai ter como auxílio. O bom é que das outras todas você se livra. Você se livra do medicamento, você se livra depois do processo terapêutico e você vai tocar a sua vida. E aí entender. A meditação você leva para o resto da vida. Isso você vai fazer o resto da sua vida. Porque vai ser a sua âncora de segurança e fazer com que você encontre o seu caminho. É isso aí. A hora que vem a crise de pânico, começa a aprender a controlar. É um aprendizado. Não queira, em 2 dias de meditação, fazer isso se transformar. Não, é um aprendizado. E é um aprendizado, às vezes, de médio e longo prazo. Porque até o seu cérebro aprender como isso funciona, não é simplesmente virar uma chavinha. Não, tem um processo. E ele vai aprender. Pode ter certeza de que isso vai fazer muita diferença. Tenho tido experiências incríveis com as meditações. Não só grupos, mas também as meditações abertas que a gente faz, de pessoas dando relatos, mandando, falando que só de praticar meditação em 30 minutos acordou diferente no dia seguinte. Aí você fala, nossa, eu nem lembro qual foi a meditação que eu fiz, eu guiei alguma coisa, mas não lembro. E a pessoa me manda no dia seguinte, nossa, dormi tão bem, acordei tão diferente hoje por causa da sua meditação de ontem. Sim, eu não vou lembrar de todas, mas eu fico feliz de saber que o processo de meditação faz diferença. Então, assim, quanto eu me dedico a isso. E eu passo por isso. Eu vivencio. Então, assim, eu me ajudo muito. Eu e a Cláudia, minha esposa, a gente faz meditação. Cada um no seu horário, cada um do seu jeito. Não tem que fazer os dois juntinhos, grudados, porque assim, ela tem o jeito dela de meditar, eu tenho o meu. Eu tenho os meus horários que a meditação faz bem, ela tem os dela. E aí cada um tem que aprender como é que a meditação responde em mim. Então eu vou testar um dia de manhã, um dia no meio do dia, um dia no final da tarde, um dia à noite. Qual é o melhor horário para meu corpo meditar? Porque não é só a mente que medita. A meditação, ela é mente e ela é corpo. E aí, assim, qual é o melhor horário que eu funciono para meditar? Quando você encontra isso, aí, assim, já é transformador, porque você fala, nossa, aqui funciona, assim, muda meu humor. Eu acordo, assim, mudou a sintonia do rádio. Por quê? Porque dá outra energia. Você sente que seu corpo mudou. Então faz toda a diferença. Tem que encontrar o seu processo. Estamos chegando aí em 50 minutos. Vou pegar os últimos 10 para a gente fazer uma meditação, né? Já que é o que a gente está falando. Então, convidar todos vocês aí. Busca aí sentadinho num lugar confortável, se ajeita, alinha a coluna, sabe? Vamos fazer fazer uma meditação leve, suave. Deixa eu escolher uma musiquinha que eu gosto. Então, assim, vamos fechar os olhos. Vão respirando tranquilamente. Vão sentindo o ar entrando pelo seu nariz suavemente e soltando o ar também pelo nariz, a boca fechada. Inspira, sente o pulmão preenchendo, o diafragma e solta todo o ar.
Imagine que você tem aí à sua frente uma grande esfera de luz, brilhante. E quando você inspira, você se imagina entrando dentro dessa esfera. E quando você solta o ar, você imagina essa esfera se expandindo mais e mais. E a cada inspiração, você adentra mais e mais na esfera. E ela vai se irradiando de luz e você vai sentindo toda essa luz tocando suavemente sua pele, seu corpo. E essa luz vai te trazendo energia e vai te trazendo vitalidade. Mais uma vez, inspire profundamente. Preencha-se de energia e entre mais e mais nessa luz. E sinta ela irradiando, te trazendo muita força. Uma sensação de estar recebendo um carinho, um aconchego, um abraço. Acolha isso, acolha esse sentimento dentro de você. Inspire mais uma vez profundamente. Preenchido dessa energia e dessa vitalidade. Sentindo felicidade, sentindo alegria. Traga para o seu rosto um sorriso. Traga alegria e felicidade para o seu rosto. Sorria. E saiba que esse seu sorriso é para você. Porque você merece receber um sorriso e o amor dentro de você. Agradeço por terem ficado comigo, dividir um pouquinho da minha experiência e acolher a vida de vocês dentro de mim. Tenho muito amor pelo que eu faço e sim, quero poder levar isso a mais e mais pessoas, porque eu entendo quantas pessoas estão precisando disso. Nós vamos fazer um sorteio de uma vaga para o curso que vai começar na próxima segunda-feira. Então vai lá no Insta, olha o post e tem as regras lá para participar do sorteio. O próximo curso de atenção plena, de Mindfulness, vai começar na segunda-feira. Que vocês tenham um ótimo final de noite, fim do feriado, e que se inicie uma semana cheia de energia, cheia de luz, que possam levar isso para mais pessoas. Gratidão por estarem comigo e gratidão por poder compartilhar com vocês.